Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Amém? Eu convido a minha amada igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 14. 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 14. Um texto onde Natã repreende o rei Davi. Segunda Samuel 12, de 1 a 14, eu lerei, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e a de Judá. E se isto fora pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres e a tua própria vista, o próximo, o qual se deitará com ela em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, que Tu abra, ó Pai, a nossa mente, que fique claro, ó Pai, em nossos corações, o quanto, ó Pai, Tu abomina o pecado, quanto Tu leva a sério a pureza do Teu povo, e que o pecado tem perdão, por mais trágico que seja, mas o pecado deixa marcas, o pecado deixa consequências, e que esse texto deixado aqui nas Escrituras sirva para nos alertar e fugir das tentações. Em Teu nome santo que nós oramos e pedimos o Teu entendimento mais uma vez. Amém. Igreja, em maio de 2018, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, questionando ali uma lei local que isentava as religiões de matriz africana de uma série de restrições que tinha ali naquele Código de Defesa de Proteção aos Animais daquele estado. E essa discussão ela ficou ali no âmbito estadual, mas foi
ficando mais acirrada e foi subindo as instâncias, e ela foi parar no Supremo Tribunal Federal. E a pauta ali era o sacrifício de animais em rituais religiosos. E depois de que os representantes do Ministério Público questionando aquela lei que flexibilizava essas religiões, de certa forma, na visão deles, maltratar animais, depois de eles falarem e fazerem a sua defesa, foi dada a palavra ao advogado que estava defendendo o advogado de defesa. E aquele advogado, ele fala que ele ouviu atentamente as ponderações que foram feitas ali naquele microfone. Ele fala que, como também ele, enquanto ouvia, ele observou o sapato daqueles homens. E ele fala que, por acaso, ele viu que os sapatos daqueles narradores eram todos feitos de couro. Ele fala que, questionando aqueles homens, aqui nós temos uma coisa que talvez a psicologia eu chamasse de esquizofrenia, onde alguém faz um discurso acalorado, um discurso entusiasmado em defesa dos animais, usando o sapato de couro. Ele fala que, possivelmente, aqueles homens ali que estavam fazendo aquela defesa acreditam que bife dê em árvore, ironizando a militância daqueles homens. Meus irmãos, a nossa mensagem de hoje, ela trata disso, de hipocrisia, de defender uma coisa e fazer outra. A hipocrisia do rei Davi. Davi, ele comete um terrível pecado de adultério com uma mulher chamada Batseba, e ele tenta encobertar isso. Davi, ele passeava ali pelo terraço e viu Batseba tomando banho. E atraído por sua beleza, ele mandou investigar, saber quem era, e mandou buscar. E deitou com ela. E resultou numa gravidez. Uma gravidez que seria um escândalo para o seu reinado, que ali estava na sua melhor fase, como nós podemos sim dizer. E para ele encobrir esse pecado, Davi chamou Urias, que era o esposo de Batseba, que estava em guerra, para que ele voltasse para o seu lar e deitasse com ela, e assim encobertasse aquele pecado dele, e o filho ia parecer que era do casal. Mas Urias, ele sendo um homem honrado e leal aos seus companheiros de batalha, de luta, ele não achava justo ficar em casa enquanto eles ainda estavam em campo guerreando, e disse: não, eu não vou para casa. Então Davi, ele teve um plano maligno. Ele pediu para Joabe, o seu comandante, que colocasse ele na linha de frente na batalha, provocando a sua morte, como assim aconteceu. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa, dando uma legalidade para aquela gravidez, de modo que ninguém soubesse o que tinha acontecido ali. Como um filho de Adão, Davi seguiu o mesmo roteiro de que todos nós somos inclinados a fazer, quando nós pecamos contra o Senhor. Davi primeiro ele olhou, ele cobiçou, ele tomou, e uma vez o pecado consumado, aí ele tenta esconder, e achando que assim estava tudo certo. Talvez ali para a população, Davi estava saindo como um herói, aquele que guardava a viúva dos seus soldados que tinha sido morto em batalha. E aí Davi pensa: ufa, eu consegui dar um jeito na situação. Deu trabalho, mas consegui. Tive que matar, mas consegui. Mas na verdade, meus irmãos, isso está relatado no capítulo 11, capítulo anterior do que nós lemos. O texto diz que o que Davi fez era mal perante aos olhos do Senhor. E entre o capítulo 11 e o capítulo 12, que quando nós lemos, de modo geral, a gente não percebe que existe um intervalo de tempo provavelmente de um ano ou mais de um ano,
O menino gerado por Batseba, dessa gravidez, desse pecado, já tinha nascido, era um bebezinho na época. E aí é onde então nós encontramos uma nova cena dessa triste história. Durante esse período, que repito mais uma vez, que para nós parece ser tão rápido quando nós lemos essa narrativa, muitas coisas aconteceram na vida de Davi. No Salmo 32, ele testemunha que, enquanto ele se calou, os seus pecados envelheceram os seus ossos, de constantes gemidos todos os dias, porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele, e o seu vigor se tornou como sequidão e estio. Isso indica que, no fundo, Davi tinha consciência de que não estava bem, que tinha algo errado. Talvez, meu irmão, como alguém aqui nessa noite, espero que não, que tenha um pecado que precisa ser tratado. Não seja como Davi, meu irmão, que foi ocultando a sua falta, achando que o tempo pode perdoar pecado, que suas transgressões poderiam ser esquecidas, que o tempo vai dar um jeito, mesmo sem arrependimento. Deus então vai tratar com Davi, como um dia também, se for o seu caso, vai tratar com você. Entenda uma coisa, irmão, não tem nenhum versículo na Bíblia, nada que declare, que dê a entender que o tempo perdoa e cura e resolve pecado. Só existe um meio de se fazer isso. É aquele que se arrepende, aquele que confessa, aquele que deixa. O que nós vamos aprender nessa noite é que, quando nós tropeçamos, o pecado exige um tratamento da parte de Deus, o nosso Pai. Ele usa pessoas, assim como eu e como você, para fazer isso. E ainda nesse grande tema que nós já estamos estudando há algum tempo, do aconselhamento mútuo, e como nós devemos ajudar uns aos outros nessa caminhada, eu quero trabalhar nessa noite, nesse texto, como nós devemos confrontar o pecado de um irmão. Esse é o título da nossa meditação: como devemos confrontar o pecado de um irmão. E durante a nossa meditação, a nossa mensagem, nosso sermão, já vou trazendo algumas aplicações e algumas reflexões para a nossa vida. A partir do capítulo 12, meus irmãos, as coisas que vão acontecer aqui na vida de Davi são coisas pesadas, meus irmãos. Mas eu e você, nós não devemos perder de vista que se trata da mão de um Deus amoroso, disciplinando um filho rebelde que precisa voltar. É um ato de amor de Deus para com o filho perdido. E é Ele que vai atrás, Ele que toma a iniciativa. E esse é o nosso primeiro ponto, que fala que quem toma a iniciativa de tratar o pecado é sempre o Senhor. Quem toma a iniciativa de tratar o pecado é sempre o Senhor. No verso 1, na parte A, logo no iniciozinho vai dizer: o Senhor enviou Natã a Davi. Quem toma, meus irmãos, a iniciativa aqui de tratar com o pecado não é Davi, não é mesmo Natã, é Deus. A expressão o Senhor, toda em letra maiúscula, ela traz o nome de Deus, o nome do Senhor no Antigo Testamento. Ele tem vários significados, mas um deles está ligado à sua aliança conosco, como aquele que se apresentou a Moisés, como nós estudamos nas meditações de Êxodo, como eu sou o que sou, aquele que veio tabernacular conosco. O autor chama a atenção para esse aspecto, deu uma aliança com o seu filho, pois Davi tinha essa aliança, Deus tinha essa aliança com Davi, e por isso ele envia Natã para tratar, para ir buscar o seu filho que estava perdido. Por mais que Davi tivesse tentado manter o seu pecado oculto, achando que tinha resolvido,
Deus toma a iniciativa de trazer à tona, de fazer com que Ele mesmo confessasse, porque é Deus sempre que toma a iniciativa de buscar o perdido. Como já brevemente ressaltei aqui no início, quando Deus olha para, desde o início da história, desde o primeiro pecado de Adão, você percebe que Adão tenta ocultar também as coisas. Quando Deus passeia ali pelo jardim, Adão se esconde, e é Deus quem chama, é Deus que pergunta: onde estás, Adão? Percebe como essa, meus irmãos, é a nossa tendência quando nós tropeçamos, quando nós quebramos a lei de Deus, de sermos como o nosso primeiro pai, Adão. A nossa tendência é de tentar, meus irmãos, apenas tentar se esconder, de nos afastar de Deus. Esse mesmo Deus, meus irmãos, que enviou o profeta Natã, ele pode usar a mim e a você para confrontar um pecador. E quando você fazer isso, tenha em vista aquilo que nós aprendemos na mensagem anterior, que isso deve ser feito com amor, vivendo em coerência com aquilo que nós vivemos, disposto a ir até o fim, se necessário. Deus é o Pai que vai buscar o seu Filho para tratar o pecado. Ele usa eu, você, as circunstâncias, qualquer situação, porque Ele é Deus. Mas é sempre Ele que toma a iniciativa de tratar o pecado. É sempre o Senhor. Nosso ponto 2, nós vamos ver que na confrontação do pecado não devemos nos deixar paralisar pelo temor de homens. Na confrontação do pecado não devemos nos deixar paralisar pelo temor de homens. Nós vamos ver isso no verso de 1 a 6. O texto vai dizendo que o Senhor enviou o profeta Natã, e Natã vai contar uma parábola, uma historinha ali. Davi no capítulo 5 vai ficar chateado, vai se enfurecer, como diz a palavra, e dá uma sentença que aquele homem não se compadeceu, então ele precisa morrer. Deus usa o profeta Natã aqui para confrontar a hipocrisia, mas não é, meus irmãos, a hipocrisia de qualquer pessoa, não. É a hipocrisia do rei Davi. A missão de Natã não é fácil. Ele não está sendo chamado para exortar o pecado de qualquer pessoa, é do rei de Israel, o homem mais poderoso da nação, o guerreiro de Israel, aquele que todo mundo exalta, aquele que tem o apoio popular, o grande rei. Saul matou seus milhares, porém Davi e os seus 10 milhares cantavam as mulheres em Israel. Mas Natã tem uma dura mensagem para confrontar o rei, e nisto o profeta Natã vai demonstrar lealdade, fidelidade ao Senhor. Meu irmão, esse tópico aqui é importante porque nessa caminhada pode ser que um dia você precisa, nessa missão, confrontar o seu amigo, o seu esposo, a sua mãe, a sua namorada, o seu filho, um presbítero, o seu pastor, ou quem quer que seja, e talvez por amizade, ou por amor, ou por temor de homens, você relute a fazer aquilo que a palavra de Deus ordena. Igreja, nós devemos entender de que nessa vida, sim, nós devemos lealdade e respeito a muitas pessoas, mas a nossa lealdade maior é ao nosso Deus. E debaixo da ordem de Deus, você deve exercer a confrontação, não importa quem seja. As suas ações diante de uma situação dessa vai revelar quem você é leal, ao rei ungido Jesus Cristo, ou a um rei coroado e criado por você. Natã precisa chegar lá e dizer para Davi aquilo que o seu comandante do exército não teve coragem de dizer. Aquilo, quando Davi forjou a morte de Urias, Joabe não disse a Davi: Davi, isso é pecado, meu rei, isso é pecado, Deus não se agrada disso.
essa estratégia aqui está diferente. Mas ele se calou. Natan, então, ao contrário, vai conduzido pelo Espírito de Deus, ele vai revelar a hipocrisia do rei Davi. Ele conta uma parábola de um homem rico que tinha muitas ovelhas, mas escolheu tomar a única ovelhinha do homem pobre e matou para saciar ali a fome de um hóspede. Quando Davi ouve essa história, observa o verso 5, diz: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Perceba, a igreja, a hipocrisia de Davi. Ele tomou a mulher de Urias, matou Urias e pode continuar no reino. E pode continuar recebendo todas as honras. Pode continuar como herói. Mas o homem rico que matou a ovelhinha, esse tem que ser morto. Davi quer tirar o cisco do seu olho e não enxerga a trave do seu próprio olho. Ele não consegue enxergar o pecado na sua própria vida. Meus irmãos, todos nós somos assim, nesse tema meio acelerado. Nós temos um senso de justiça, mas para o outro. Para conosco, nós sempre queremos misericórdia. Certas coisas são pecados na vida dos outros. Mas para conosco é a minha personalidade, é o meu jeito de ser. A minha família toda é assim, eu herdei do meu pai. E de Cristo, meu irmão, você não herdou nada. Já parou, meu irmão, para pensar como nós temos tendência de aliviar para nós, ou para os nossos entes queridos, os nossos pecados e as nossas falhas, mas pesar a mão diante daqueles que nós não nos relacionamos bem, ou diante daqueles que nós não temos tanta afinidade? Nesse caso aqui o rei Davi tinha 2 pesos e 2 medidas, e sua incoerência foi exposta pelo profeta Natan. Meu irmão, o que você não contou para ninguém e acha que só você sabe? O que você, meu irmão, minha irmã, apagou do seu celular, depois apagou da lixeira e está tranquilo. Eu te pergunto, meu irmão, você acha que resolveu? Que tipo de negócio você faz que, se a igreja soubesse, seria um escândalo? Qual é a origem do dinheiro que sempre cai na conta? O Pix. Meus irmãos, o que você faz quando ninguém está te vendo? Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam as boas, quer sejam as más, diz o pregador lá em Eclesiastes 2,14. Nosso próximo tópico diz que, ao confrontar o pecado, você precisa mostrar que o pecado é ingratidão para com Deus. Ao confrontar o pecado, você precisa mostrar que o pecado é ingratidão para com Deus. Versos 7 e 8. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Percebam, meus irmãos, aqui a ênfase no eu. Deus está falando através do profeta Natan, que no final do verso 8, Davi, eu te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor eu te dei em teus braços, também te dei a casa de Israel, a casa de Judá. Deus está dizendo: Davi, eu fiz tudo, Davi.
Meu irmão, o pecado, em última instância, é ingratidão para com Deus. Toda vez que você peca, sabe que você está revelando sua ingratidão para com as coisas que Deus te deu. Davi era um jovem pastor de ovelhas, ignorado até mesmo pelo seu pai, e foi Deus quem mudou a história de Davi, quem colocou Davi no trono. O Senhor então está dizendo: Davi, eu fiz tudo para você. Ele está dizendo, e aí ele pergunta: e o que você fez, Davi? Você virou as costas para mim. Eu te dei a casa do teu Senhor, as mulheres em teus braços, eu te dei a casa de Israel, de Judá. Eu fiz tudo, Davi. Davi, eu te livrei de Saul, eu preservei a tua vida, eu te livrei das mãos do rei Saul. Não foi a tua capacidade, não é porque você é um bom guerreiro, não é porque por suas táticas de guerra, Davi, eu bastaria, Davi, na sua vida. E o que você fez? Você só precisava de mim. Se isso fora pouco, tudo isso que eu te dei, se precisasse, eu teria acrescentado tais e tais coisas, eu poderia te dar muito mais ainda. Percebam, meus irmãos, que o pecado é isso, é a manifestação da ingratidão para com Deus. Quantas vezes, meu irmão, esquecemos de que o que nós temos foi o Senhor que nos deu? Quantas vezes você orou para ter um filho e agora que tem, não vem ao culto porque diz que o filho atrapalha? Quantas vezes você pediu um emprego, agora tem, e diz: eu não vou estudar a palavra, eu não vou à casa do Senhor, porque eu estou cansado, porque eu preciso produzir mais e mais. Quantas vezes você pediu um transporte e agora tem, Deus lhe abençoou, e você pega esse transporte e vai para um banho no dia do Senhor, e aproveita a vida lá até anoitecer e vai para sua casa descansar. Pediu para passar na faculdade e agora passou, mas você vai se afastando de Deus porque é muito trabalho, é muito estudo, e o único tempo que você tem para descansar é o fim de semana. Quantas vezes, meu irmão, você esquece que você ganhou o Filho de Davi, Jesus Cristo, e isto é tudo o que você precisa, que você ganhou a vida eterna. Deus deu a você, e você vira as costas, e você muitas das vezes troca por lentilha. Quantas vezes, meu irmão, nós negociamos bens espirituais por algo momentâneo, envolvendo-se com coisa desse mundo, com coisa passageira, efêmera, que é vapor, agindo como se não tivesse de prestar conta nem para a igreja, nem para com Deus. Tudo isso, meu irmão, revela a ingratidão para com Deus. Porém, mais do que isso, revela também a falta de confiança na providência do Senhor, nosso Deus. Se realmente você precisar de alguma coisa, de algo a mais, meu irmão, Deus vai te dar. Em Mateus 6, ele falando sobre a riqueza, sobre a preocupação com o amanhã, sobre a ansiedade, no verso 28, ele vai dizer: considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não enfiam, ou seja, eles não têm salário, eles não sabem fazer roupa para eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Eu não só criei eles, mas como eu cuido deles. Além de cuidar, eu deixei eles bonitos, que nem Salomão, com toda essa sua beleza que nós vimos aqui, que a rainha de Sabá testemunhou, se vestiu como eles. Ora, se Deus, que veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, isso é coisa de quem não conhece o Senhor, quem não confia no Senhor, é que procura todas essas coisas.
pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as vossas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se aquilo que você deseja, meu irmão, é algo pecaminoso, você não precisa disso. Se aquilo que você está buscando está te afastando do Senhor, você não precisa disso. Deus te deu o que comer, o que vestir, onde dormir. Deus te deu uma esposa, uma casa, um filho, e você, muitas das vezes, em vez de estar cuidando dela, está se satisfazendo em uma tela, olhando mulheres que Deus não autorizou você a olhar. Meu irmão, se arrependa disso, fuja disso. Fuja, meu irmão, das amizades que não vão somar nada em sua vida. Fuja da mulher que te lisonjeia com palavras, do contato que posta status que vai fazer você pecar. Fuja, meu irmão, fuja. Deus está dizendo para Davi: Davi, eu bastaria, mas você não buscou o contentamento em mim. Davi, você é um ingrato. Você não tem observado tudo que eu te dei e fica procurando coisas que eu não te ordenei, não te dei. Cuidado, meu irmão, com sua falta de contentamento. Você pode estar indo atrás de coisas que você não precisa. Você pode estar indo para uma cilada. Nosso próximo ponto diz que, ao confrontar, você precisa mostrar que o pecado é desprezo para com as Escrituras e para com Deus. Ao confrontar, você precisa mostrar que o pecado é desprezo para com as Escrituras e para com Deus. Verso 9, ele vai dizer: pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Davi pecou, mas não foi porque Davi não conhecia a palavra de Deus, não foi porque ele não conhecia os 10 mandamentos, ele conhecia. Ele pecou porque ele desprezou os mandamentos do Senhor. Quando você peca, meu irmão, dependendo do seu tempo de caminhada na fé, não é por falta de conhecimento, é por falta de envolvimento com a palavra de Deus. É porque você despreza e deixa de fazer o que tem que ser feito. Hoje de manhã nós aprendemos, meu irmão, que quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós não buscamos a Deus devidamente. Meus irmãos, e um homem, e aqui eu falo no contexto genérico, o ser humano, ele nunca é tão vulnerável ao pecado quando as coisas lhe vão bem. Como diz quando está mal, a gente corre para Deus. Como diz a música: lembra de Deus quando o tempo é mal, depois se esquece e acha tudo normal. No capítulo 10 de 2 Samuel, vai relatar as vitórias do rei Davi. O quanto ele consolidou o seu governo, o seu reino, o quanto ele alargou as suas fronteiras, o quanto ele foi vitorioso. Agora ele já é o comandante do seu exército, o chefe. Ele já não precisa mais ir para a guerra. Então ele fica em casa, no terraço, dando bobeira. E é quando tudo acontece. Meu irmão, o que você faz com o seu tempo ocioso, vazio? Procure fazer, meu irmão, alguma coisa que vai somar na sua vida, que vai glorificar a Deus. E agora como é que Davi vai responder essa pergunta do Senhor? Por que você me desprezou a palavra do Senhor, Davi? Não tem resposta para isso. Que resposta Davi vai dar? Não tem. Se você
Meus irmãos, é filho de Deus, você sabe que não tem como argumentar com Deus e levar vantagem. Quando nós pecamos, a única resposta que nós poderíamos dizer é isso: Senhor, é porque a tua palavra não é boa, é porque a tua lei não é perfeita, é porque eu preciso de algo mais e o Senhor não sabe o que eu preciso. Você sabe que você não tem como argumentar com Deus e levar vantagem se você é filho de Deus. Você sabe que o seu pecado é fruto de ingratidão, de desprezo para com a palavra do Senhor. No meio do versículo 10 ele vai dizer que porquanto me desprezastes. Ao desprezar a palavra de Deus, Davi também desprezou o próprio Deus. Davi quis seguir o seu caminho, como diz o poeta: deixa eu seguir o meu caminho, eu preciso andar sozinho, eu não quero que ninguém se meta na minha vida, não precisa que ninguém me diga de que lado é que nasce o sol, porque lá é que está meu coração, eu sigo meu coração. Meus irmãos, muitas das vezes nós dizemos que nós amamos a palavra do Senhor, mas nós desprezamos a lei dele. É uma incoerência. As nossas atitudes muitas vezes dizem ao contrário. Meu irmão, não dá para desassociar Deus da palavra de Deus, da sua vida, do seu testemunho. Portanto, ao confrontar, você precisa mostrar que o pecado é desprezo para com Deus e para com Ele, com a palavra de Deus e para com Ele. É isso que Natan está fazendo aqui. Nosso quinto ponto vai dizer que ao confrontar, você precisa mostrar que o pecado, que os nossos pecados trazem consequências. Versos de 10 a 12. Ao confrontar, você precisa mostrar que os nossos pecados trazem consequências. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. De fato, meus irmãos, coisas horríveis aconteceram na vida de Davi. Esse filho de Batseba, desse relacionamento, morreu. Aminon, um outro filho dele, violentou sua própria irmã, chamada Tamar. Aminon foi assassinado pelo seu outro irmão, Absalão. Absalão foi assassinado por Joabe. Adonias foi morto por ordem de Salomão. Os 4 filhos de Davi foram mortos, a espada não se apartou da sua casa. Meus irmãos, aquela noite de prazer custou a Davi uma vida inteira de tormento. E é isso que eu queria alertar você nessa noite, meu irmão: fuja do pecado. Nós que estamos acompanhando nas quarta-feiras, agora vamos acompanhar domingo pela manhã, nós temos visto a luta de Davi. Eu tenho certeza que você não quer passar por isso. E mais, versos 11 e 12 vai dizer: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e a tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu fizeste o oculto, mas eu farei isto perante a todo Israel e perante o sol. Meus irmãos, tudo que um rei quer, e ele se preocupa, é com a estabilidade do seu reino, é quem vai assumir depois da sua morte, em um fluxo normal. Mas Deus está dizendo para Davi: o seu reino vai sofrer um abalo, vai se levantar alguém contrário ao seu reinado, e isso vai ser de dentro da tua própria família. E Davi vai vivenciar isso, vendo Absalão usurpar o trono do seu próprio pai. Quem é pai, quem é mãe pode entender melhor um pouco essa dor, meu irmão. Não é só a dor de perder um trono, um reinado, um status, um cargo, um ofício. É a dor de perder o coração do próprio filho, se rebelando, de ter um inimigo dentro dos portões, dentro de casa. E o texto diz que nesse ato de tomar o trono, Absalão vai desmoralizar o seu pai. Ele vai se deitar publicamente com as mulheres do seu rei no seu palácio, no terraço. Como disse o Senhor:
O que Davi fez no oculto, o Senhor fará publicamente. Ainda que Deus não seja o autor do pecado, Deus que está entregando a Absalão a sua loucura. Igreja, hoje pela manhã nós aprendemos que cada um de nós um dia aprende. Mas eu tenho certeza que você e eu que estamos aqui não queremos sofrer as desventuras que Davi sofreu em sua vida por desprezar a Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos mortificar nossas paixões, das nossas carnes. O pecado tem perdão, mas o pecado deixa marcas. Reverendo Rodrigo Leitão, falando sobre pecado, ele diz que o pecado não compensa. Oferece um momento de prazer e entrega uma vida inteira de desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. O pecado sempre vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Sempre vai te reter mais tempo do que você gostaria de ficar. Sempre vai lhe custar um preço mais caro do que você gostaria de pagar. Eu acrescento que nenhum de nós, meus irmãos, sabe a hora de parar. A palavra de Deus nos instrui a dizer, resistir ao diabo, mas quanto às tentações, ela fala, fuja, não passe nem perto. Ele continua, o pecado é uma fraude, sua aparência é atraente, mas esconde uma tragédia, sua isca é apetitosa, seu banquete é repleto de iguarias, mas aquele que se alimenta dele se encontra apenas o cardápio da morte. Fuja, meu irmão, do pecado, não siga as inclinações do seu coração, ele é corrupto. Fuja de ambientes escorregadios, das rodas dos escarnecedores, não se ambiente a eles. Vá para a lei do Senhor, medite nela constantemente. Mantenha-se cauteloso, meu irmão, a viver nesse mundo. O preço da liberdade é a constante vigilância na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso pecado, ele deixa consequências. Gálatas diz que aquilo que o homem planta, ele também vai colher. No capítulo 6, verso 7. Nós não podemos confundir a graça de Deus, meus irmãos, com a ausência da sua disciplina. Deus deixou esse trecho aqui das Escrituras para eu e você perceber as consequências que é dar vazão ao nosso coração, aos desejos da nossa carne, porque para que eu e você hoje pudesse ver o quão é trágico não vigiar e abrir as portas do nosso coração para fazer o que a gente deseja, o que a gente quer. Quanto é trágico abrir as portas para o pecado, flertar com ele, cair e não tratar. Nosso próximo ponto vai dizer que ao confrontar o pecado, você precisa deixar claro: o pecado tem perdão. Ao confrontar o pecado, você precisa deixar claro que o pecado tem perdão. Meus irmãos, se a história parasse aqui, trágico seria. Mas existe solução para o pecado. Existe esperança para Davi. Verso 13 vai dizer: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Imagina aqui, meus irmãos, a atenção do profeta. É a segunda vez que Davi fala aqui nessa narrativa. Talvez o profeta esteja pensando: o que o rei vai dizer? O que ele é capaz de fazer para continuar encobrindo o seu pecado? A gente conhece a história toda, a narrativa, o começo, meio, fim, mas ele não, ele está vivendo ali cena por cena. Se Davi não for um homem segundo o coração de Deus, se Davi for mau, que nem Saul, ele faria de tudo para matar Natã. Ou então simplesmente iria virar as costas para ele, como fez Saul com Samuel ao ser exortado pelo profeta.
Mas como age, meu irmão, o servo de Deus, quando é confrontado por alguém enviado por Deus para o disciplinar? E no caso aqui, disciplina pesada, como nós estamos vendo. A primeira fase de Davi é: pequei contra o Senhor. Aqui ele não agiu como seu pai Adão, que disse: a mulher que tu me deste. Não disse: Batseba me seduziu. Também não disse: pequei contra Urias, por mais que ele tivesse pecado sim contra o seu soldado valente. Antes ele confessa o seu pecado, ele diz: pequei contra o Senhor. Você agora aqui está ouvindo da boca de um homem, meus irmãos, que fez de tudo para esconder os seus pecados da sociedade e dos outros. Eu pequei contra o Senhor. É isso que a disciplina de Deus visa, meus irmãos, em nossa vida: confessar e deixar. Agora as coisas vão mudar, porque do coração sincero vem o arrependimento, não devido ao coração simplesmente do homem Davi, mas porque o Senhor habitava naquele coração. Deus trabalhou naquela vida, é o Senhor que toma a iniciativa, como nós vimos. E por mais que trágico e terrível fosse o pecado de Davi, ele sabia que Deus poderia perdoá-lo. Então vem a resposta de Deus. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O normal, meus irmãos, era que Davi morresse, porque a lei civil de Israel exigia a morte do adúltero. Nós vimos isso domingo passado aqui na exposição do presbítero Nadiel. Mas a graça de Deus vem sobremaneira sobre Davi, concedendo-lhe um perdão por completo. Irmãos, saber o quanto Deus abomina o pecado é terrível, mas saber que o nosso pecado tem perdão, que o nosso Deus é um Deus misericordioso, nos traz esperança em meio à desgraça que é o pecado. Em Hebreus 8:12 vai dizer: pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Davi sabe que com quem é o Deus que ele está se relacionando, que é um Deus gracioso. A nossa confissão de fé, na seção 6, vai dizer que, como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que verdadeiramente se arrependem. Meus irmãos, tem solução para o pecado, mas você precisa se arrepender, você precisa confessar, você precisa deixar. A palavra de Deus fala: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, porque estão atentos os meus ouvidos e abertos os meus olhos à oração que é feita pelo servo do Senhor, a oração que é feita nesta casa. Nosso último versículo, versículo 14, nós vamos trabalhar o ponto que, ao confrontar, você precisa deixar claro que o pecado gera a morte. Ao confrontar, você precisa deixar claro que o pecado gera a morte. Verso 14 vai dizer que Davi não vai morrer. Natã disse isso para Davi, e é hora de Davi dizer: ufa, não vou morrer. Mas, meus irmãos, o mais é sempre complicado. A mãe diz: vou brincar ali com o colega, vai, mas não vai chegar suado. E aí, como é que faz? O mais, meus irmãos, é sempre complicado. Que não é diferente. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá.
Davi, você não vai morrer, mas alguém vai morrer por causa do seu pecado. Para que aqueles descrentes, pagãos que blasfemam o nome de Deus, dizendo, ou poderia dizer, você viu o que o rei das nações, do povo de Deus faz? Ele se deita com as mulheres, para encobertar ele mata os seus esposos, e nada acontece. Alguém tinha que morrer, pois não era apenas o reinado de Davi que estava sendo comentado, blasfemado, era o nome de Deus também. Quando Davi saía para lutar, quando ele saiu para lutar com Golias, ele disse, eu vou em nome do Senhor. Ele falou para Golias, você tem afrontado o Senhor dos exércitos, é no nome dele que eu vou lutar contra você. Quando Davi vence, é o nome de Deus que está sendo exaltado. Mas quando Davi tropeça, é o nome de Deus também que está sendo blasfemado. Irmãos, mediante a Cristo Jesus, eu e você, nós estamos casados com Deus de tal forma que aquilo que nós fazemos de errado mancha o nome de Deus. Deus colocou em nós o nome dele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos representantes deles aqui na terra. A nossa queda, o nosso pecado é motivo para que o nome dele é blasfemado entre os não crentes. E nós devemos ter cuidado com isso, porque Deus está mostrando aqui para Davi o quanto ele leva a sério o pecado, o quanto ele não tolera o pecado, como o pecado precisa ser punido. E ele fala, Davi, não pode simplesmente sair a notícia por aí dizendo que você está perdoado. O mundo precisa ver como eu trato o pecado, o quanto o pecado é odioso e terrível, ao ponto de gerar a morte, e por isso o seu filho vai morrer. E todo mundo aí fora, todas as nações vão dizer, o Deus daquele povo é um Deus zeloso, é um Deus sério. Meus irmãos, não por acaso que o nosso código de disciplina da Igreja Presbiteriana, no seu artigo 2, parágrafo único, ele vai dizer que nós temos uma aplicação, um princípio nesse sentido, que diz que toda a disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, e promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Geralmente o rei fazia o que bem entendia, usando e abusando da sua posição, do seu ofício. Mas não era assim com Davi, a quem Deus amava e cujo trono ele tinha prometido a ele, e estabeleceu para sempre com ele a sua aliança. Meus irmãos, aqui nós temos um modelo de como nós devemos confrontar o pecado e mostrar o quanto isso é terrível na vida da igreja. Mas, meu irmão, como vai lidar com tudo isso? Como Davi vai lidar com tudo isso, com essas coisas pesadas que vão acontecer na vida dele? Como você lidaria com isso? Você está disposto a falar e confrontar alguém, alguma autoridade, alguém que você ama, ou alguém que você viu em falha em nome de Cristo? E mais, você está disposto a ouvir da parte de Deus, que pode enviar algum irmão para falar isso para você? Diante de uma situação, meu irmão, de um pecado que você tenha certeza de que você cometeu, como deve se comportar um cristão? Quais as suas atitudes? O que ele deve fazer? Abra aí a palavra do Senhor no Salmo 51. Eu quero terminar olhando com você rapidamente como um servo de Deus se quebranta diante da disciplina do Senhor. No Salmo 51. Como Davi vai lidar com a revelação que haverá uma espada continuamente na sua casa, e que o filho gerado por Batseba vai morrer. Olha aí na informação inicial,
confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. É nesse cenário que isso acontece. Juntamente com o Salmo 32, o Salmo 51 vai mostrar o genuíno arrependimento de Davi, como ele lida corretamente com o seu pecado, depois de esconder por mais de um ano. Davi reconhece que o pecado é seu. Ele diz no verso 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele faz questão agora de dizer, meu irmão, são as minhas transgressões. Perceba aqui que ele agora assume o seu pecado. Ele não terceiriza a culpa, como fez Adão, por exemplo, como eu já citei. Às vezes, meus irmãos, quando nós confrontamos alguém, a gente tá claro que foi um pecado. Às vezes a gente até reconhece, mas quando a gente vai falar, mas também foi ele que provocou. Ah, mas você só olha o meu e o outro também. Não, até sei que eu estou errado, mas continua sendo complicado aqui também. Meu irmão, é a sua história que está sendo contada, não é a do outro. É o seu pecado que está sendo confrontado, não é o do outro. Davi aqui não discutiu com Natã. Davi não discutiu com Deus. Davi se quebrantou e disse: eu sou culpado. Ele expressa a gravidade dos seus fatos, dando nomes claros àquilo que ele fez. Na verdade, Davi aqui traz uma definição da natureza do pecado. Ele diz: apaga as minhas transgressões. Transgressão é uma rebeldia, é o ato de você quebrar a lei de um governante. Davi está dizendo: o que eu fiz foi uma rebelião contra o meu rei. No verso 2 ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, trazendo aqui uma ideia de que o pecado é uma distorção, é distorcer algo, alterando do seu curso normal, interferindo na estrutura original daquilo que foi criado. O pecado é isso que faz. Você foi feito à imagem e semelhança de Cristo, para ficar na frente dele, para refletir a sua beleza. O pecado entra nesse meio e ofusca essa beleza do Senhor na sua vida. No verso 3 ele vai dizer: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele chama de meu pecado. O meu pecado está sempre diante de mim. A ideia aqui é o termo usado de que ele errou o alvo. Portanto, o pecado é uma rebelião contra a soberania de Deus, é uma distorção da lei e dos seus propósitos que nos impede de atingir o alvo, que é Deus para a nossa vida. Davi submete à disciplina de Deus, sabendo que Deus é justo. O verso 4 vai tratar isso. Davi não pensou como muitas das vezes nós pensamos quando nós estamos disciplinados. Eu acho que foi pesado demais, né? A exclusão. 2 anos é muita coisa. Tempo indeterminado, eu merecia outra disciplina. Ele fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi sabe o que o Senhor quis dizer aqui. O que ele está reconhecendo quem é o Senhor Deus aqui. Ele sabe que Deus continua sendo justo, que Deus tem todo o direito de punir o pecado. Ele conhecia a lei. Meus irmãos, no verso 15 do texto que nós lemos, do capítulo 12, verso 15, vai dizer que o profeta Natã foi para casa, o Senhor feriu aquela criança, que adoeceu, Davi orou, Davi chorou, Davi jejuou, pediu a Deus que curasse aquela criança.
mas Deus não atendeu. Antes a criança morreu por causa do pecado de Davi. E meus irmãos, ao ouvir isto, talvez você disse: poxa, mas isso é muito chocante. Irmãos, Deus não fez nada com Davi de diferente do que anos depois ele fez com ele mesmo. Se você acha chocante o filho de Davi morrer por causa do pecado dele, infinitamente mais chocante deveria ser o fato de que o eterno Filho de Deus, puro e inocente, que nunca cometeu pecado, que nem dolo algum se viu em sua boca, morreu pelo meu e pelo seu pecado. O filho do rei tem que morrer. Lembra da sentença? A morte daquele filho de Davi com Betseba era só uma forma de corrigir aquele escândalo daquele momento. Mas um outro filho de Davi haveria de morrer para que o meu pecado, que o seu pecado, para que o pecado de Davi fosse coberto. E esse filho de Davi, que também é o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Talvez você diga: tá, tudo bem, eu entendi isso. Essa é uma história que nós já vimos aqui constantemente, mas ainda fica preocupado. E a criança? Meus irmãos, se você ainda tem essa compaixão diante desse cenário aqui, essa pergunta revela que talvez você não entendeu muita coisa. Primeiro, porque nós não podemos comparar o eterno Filho de Deus, que nunca pecou, com a criança que, por mais inocente que seja nesse mundo, na verdade ela traz a culpa original do pecado de Adão, portanto sim, ela é uma pecadora. Em segundo lugar, aquela criança, ela veio à existência como filha da aliança. Por mais que ela tenha vivido tão pouco tempo, ela foi morar com Deus. A morte não é o fim dela. Davi chega a dizer, a relatar isso, que aquela criança ela não vai voltar mais, mas eu vou ter com ela. Lá no finalzinho do verso 23 do capítulo 12 aí fala: eu irei a ela. Deus não é injusto, meus irmãos. O sangue do Filho unigênito que foi derramado pelo pecado de Davi, pelo seu pecado, também habilitou aquela criança, que é uma filha da aliança, está e vai habitar com o Senhor, está com o Senhor. Aquela criança, ela está na presença do filho de Davi, gozando das suas bênçãos celestiais, o que é incomparavelmente melhor. Davi precisava perceber que o pecado exige derramamento de sangue para ser expiado, para que tempos depois o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Davi, fosse derramado para o perdão dos pecados do povo de Deus, cumprindo assim perfeitamente a verdade para a qual a morte daquela criança apontava. Aquele filho de Davi com Betseba morreu, foi sepultado, embora o seu espírito esteja com Deus. Contudo, o outro filho de Davi ressuscitou ao terceiro dia, está vivo pelos séculos dos séculos. E o fato de que o nosso pecado provocou a morte do Filho de Deus deveria nos causar, meus irmãos, muito mais impacto do que se fosse o nosso próprio filho. Pois quando nós pecamos, nós estamos pecando contra a manifestação desse grande amor de Deus para conosco. E ao mesmo tempo nós devemos nos alegrar, meus irmãos, na graça de Deus revelada em Cristo Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, como está lá em Romanos 6:23. E seja quando você é confrontado, ou quando nós confrontamos, nós precisamos confiar que aquele que confronta e disciplina é o mesmo que perdoa e restaura. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra revelada a nós, por Tu nos dar, Pai, o entendimento de estudar a Tua palavra e nos dar também o discernimento, Pai. Pai, nós também sabemos que nosso coração é perverso, nós nascemos na iniquidade,
não existe parte sã na nossa carne, não existe saúde nos nossos ossos por causa do pecado. E muitas das vezes nós damos vazão, ó Pai, para isso e pecamos. Pai, nos dê o discernimento de fugir das tentações, ó Pai, mas se pecarmos, ó Pai, que nós possamos ir urgentemente, ó Pai, aos braços do Pai, e saber, ó Pai, que o pecado existe perdão, por mais que deixe marcas, e marcas terríveis, como deixou na vida do Teu servo Davi, e que nós possamos buscar o Teu perdão e ouvir da Tua boca, da Tua palavra: meu filho, você está perdoado, os teus pecados já não existem mais. Nos dê, ó Pai, também a humildade, o quebrantamento de procurar ajuda quando necessário, Pai. Nos dê, ó Pai, a coragem de confrontar, ó Pai, quando for preciso. E nos dê, ó Pai, o amor de caminhar com os irmãos, ó Pai, com o espírito de poder, de amor e de moderação. Em teu nome santo que nós oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.